E quem é que se lembra do que é que eu falei? O que é que foi a palavra? O tema foi a palavra de Deus. E o subtema era luz, vida, verdade. Porque a palavra em si ela é luz, vida e verdade. Vou fazer um resumo muito breve, porque esta vai ser de alguma forma a continuidade. E vou pedir a vossa ajuda, está bem? Que eu não estava cá sozinha, vocês estavam cá comigo. Aí está. Então, vou pedir a vossa ajuda. E assim, o que é que nós falamos? Nós falamos que a palavra é luz. Que a palavra, começamos com o Salmo 119, 105, que diz o quê? Muito bem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós vimos que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, ela ilumina o nosso caminho e ela é lâmpada para os nossos pés. E a lâmpada é um dispositivo que tem que ser acionado e que dá um foco direto, não é? Então nós precisamos da luz no caminho, mas precisamos do foco nos nossos pés conforme vamos caminhando. Foi isto que nós vimos. Nós vimos que ela é vida, que Deus criou o mundo como? Criou todas as coisas, o céu e a terra, com a palavra de Deus e o mover do Espírito de Deus. Foi assim que foi criado. E a primeira coisa que foi criada foi luz. Deus disse, haja luz e houve luz. É essa a luz da palavra que nós queremos ter na nossa vida. É essa a vida da palavra que nós queremos ter também. Nós falámos ainda que a palavra é a verdade. A verdade é a verdade, não tem desvios. É íntegra, é o que é. Ela é a verdade. E que a palavra e Jesus são o mesmo. São um só. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a luz. Ele é a luz do mundo. Vimos também que Deus falou connosco, primeiro pelos profetas, depois pelo seu Filho, e que hoje fala através da sua palavra. E quando esta palavra mora em nós, Ele faz de nós os portadores da sua palavra também, e faz de nós embaixadores. Nós fomos gerados de novo pela palavra, e ao ser gerados de novo pela palavra, nós temos uma vida nova, o velho fica para trás. E a partir daqui, nós pertencemos a outro reino. Eu brinquei e disse que nós éramos o quê? ETs. Não somos, mas somos imigrantes, ok? Estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Porque fomos resgatados com o sangue de Jesus Cristo. E agora o nosso rei é quem? É Jesus. E hoje nós clamamos aqui, aleluia, tu és rei. Isto tem que ser verdade para a nossa vida. Ele tem que ser verdadeiramente rei e senhor. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, primeiro que tudo temos que o aceitar como Senhor. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. É quando nós fazemos dele o Senhor da nossa vida que esta palavra se torna luz para nós. O Espírito de Deus, atuando na palavra, faz dela rema nas nossas vidas. Ok? E hoje eu vou continuar a partilhar acerca de a palavra de Deus. E é a palavra de Deus e a nossa vida terrena. Um bocadinho mais prático hoje, está bem? Então vamos lá, vamos começar por abrir a palavra em Hebreus 4. Vocês sabem qual é a constituição deste reino ao qual nós pertencemos agora? Nós agora pertencemos ao reino de Deus, ao reino da luz. E reino vem da palavra regnum, em latim, significa governo ou domínio. Este reino é governado e dominado por um rei que é o Senhor Jesus. Mas ele tem um conjunto de regras também que ditam este reino. E é uma espécie de constituição, como nós temos a nossa, não é? E a constituição é o que está aqui, é esta palavra. Deus,
Ele disciplina-nos, Ele é disciplinador, Ele disciplina-nos com a palavra. Mas Ele não é ditador, Ele é disciplinador. E, portanto, Ele não impõe, Ele orienta, mostra o caminho com a sua luz, mas não impõe, nós temos livre-arbítrio. Portanto, há uma parte, nós já percebemos que a palavra é a luz, e isso é indubitável, ela é a luz sempre, ela permanece a luz, mas ela tem que ser luz para nós, lâmpada para os nossos pés. E há uma parte que é a nossa parte nós fazermos. Em Hebreus 4, no versículo 12, nós vamos ver aqui mais umas características desta palavra. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva, e nós já vimos que ela é viva a semana passada, ela produz vida e eficaz. Uma coisa eficaz é algo que produz o efeito para o qual ela é efetuada. Então a palavra é eficaz, ela produz o efeito. Em Isaías 55:11 diz que toda a palavra que sai da boca de Deus, essa palavra, ela cumpre tudo aquilo para que é enviada, ela não volta para trás vazia. Portanto, a palavra de Deus é assim. Ela, quando sai da boca de Deus, e a palavra que está aqui saiu da boca de Deus, porque foi o Espírito Santo que inspirou os homens a escrever. Também vimos isto a semana passada, o que é ser divinamente inspirado. Porque é que esta palavra é divinamente inspirada? Foi o sopro de vida de Deus. Isso é o que significa ser divinamente inspirado. Ela é a vida. E ela é eficaz porque ela não volta para trás vazia, ela cumpre aquilo para que ela é enviada. E é engraçado dizer que sai da boca de Deus. Nós olhamos para aqui, não vejo boca nenhuma. Será que Deus tem boca? Mas Deus fala connosco ao nosso nível, como nós fazemos com as nossas crianças, não é? E o nosso nível, nós vivemos aqui na Terra, nós temos uma vida terrena. Então Deus fala connosco de forma que nós percebamos. E nós temos boca, e então nós usamos a boca para determinados fins, para falar, e Deus usa essa analogia. Diz aqui que aquilo que sai da boca de Deus, então é como se Deus tivesse uma voz. E a voz de Deus está aqui nesta palavra. Se eu agora for ali para trás e vocês não me virem, mas eu continuar a falar, vocês ouvem a minha voz. Certo? Não me deixem sozinha. Certo? E quando eu estiver a falar e vocês estiverem a ouvir a minha voz, vocês conseguem ou não identificar? É a Carla. É a Carla. Mas não é a Carla, é só a voz da Carla. Ok, mas é a Carla. Porquê? Porque identifica a Carla. Porque representa a Carla. É Deus a falar. Ah, mas isso não é Deus, Carla. É Deus a falar. Identifica-o. É a palavra dele, é a voz dele. Entendem isto? Então, é esta a reverência que temos que ter a esta palavra. Ela é viva e ela é eficaz. E ela é Deus a falar connosco. Não é? Então, vamos continuar. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ora, penetrante quer dizer que vai ao profundo. A palavra de Deus vai profundo. A palavra de Deus não fica superficialmente. E o que é uma espada de 2 gumes? Uma espada de 2 gumes é uma espada que tem 2 lados afiados. Os gumes são lâminas afiadas. E eu fiquei a pensar, então, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, irmãos, é um bocadinho equivalente àquele dito popular que diz uma moeda de 2 faces. Okay? A palavra de Deus é uma espada porque ela penetra em nós. Ela vai ao mais profundo de nós. E porquê é que ela tem 2 gumes e não um só? Porque ela é simultaneamente doce e dolorosa. Ela faz a edificação da nossa alma. Ela consola-nos. Tudo aquilo, ela constrange-nos, como estávamos aqui há pouco constrangidos. Quando louvávamos, a palavra também nos constrange. Mas ela molda-nos. Ela corrige-nos. Ela corta-nos. E faz doer. Se nós olharmos para o oleiro quando ele está a moldar o barro, quando ele esmurra o barro, se o barro pudesse gritar e tivesse sentimentos, eu tenho a certeza que ele dizia, ai!
e depois cortar o barro, e amassar o barro, e torcer o barro. E a palavra, ela confronta-nos, e isso pode ser doloroso. E é necessário para que haja mudança. Então ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela tem os 2 lados, e ela penetra bem fundo. Ela não fica à superfície. E assim é que ela se torna eficaz na nossa vida. Mas nós temos que permitir que ela faça. Essa é a nossa parte. E depois diz, portanto, a palavra é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até à divisão da alma e do espírito. Ora bem, nós somos almas viventes. Okay? Vivemos aqui na Terra neste corpo e Deus nos deu um espírito. É esse espírito que nos permite ter comunhão com Ele. Nós temos um espírito. Mas o nosso espírito e a nossa alma são algo tão próximo que é difícil para nós distinguirmos. Irmãos, eu vou-vos ser sincera, eu já dei voltas e voltas e voltas e às vezes partilho com a minha família e digo, ai, mas como é que é isto da alma e do espírito? Porque eles estão tão juntos que a gente não consegue distingui-los. Sou só eu. Ainda bem. Então, assim, eles estão tão juntos, mas reparem o que é que a palavra diz. Que ela é uma espada tão afiada que até consegue fazer esta distinção. E o que precisa de ser moldado, meus irmãos, é a nossa alma. E então ela consegue penetrar e ir à nossa alma moldar. Ela vai lá e molda, e corta, e amassa. E ela faz esta distinção entre a alma e o espírito, o que nós não conseguimos fazer. E depois diz ainda que também faz a divisão das juntas e medulas. Eu não sei se está aqui alguém da área da saúde, das biologias, que tenha estudado estas coisas. Pronto, juntas e medulas. As juntas são articulações, ok? São articulações. E nós temos articulações fixas, como por exemplo os ossos do nosso crânio, que são vários e têm entre eles as articulações, as tais juntas, mas são fixos. Mas temos articulações móveis, têm mobilidade, são flexíveis, como esta aqui do meu cotovelo, esta aqui do meu pulso, esta do meu joelho. Okay? Portanto, nós temos estas juntas no nosso corpo. E eu relembro que Deus fala connosco como nós compreendemos. Então, estas juntas são duras, são uma espécie de cartilagem dura, mas ao mesmo tempo que é dura é flexível. Umas, outras não. E a medula? O que é a medula? A medula é a parte interior do nosso osso. É a cavidade, o que está dentro da cavidade, chamado tutano. É uma substância gelatinosa mole. Okay? Então o que é que esta palavra quer dizer? Quando diz que faz a divisão até nas juntas e medulas. A palavra de Deus, ela consegue ir tão profundo, que ela vai a estes espacinhos aqui, aos espacinhos mínimos que unem as nossas partes. Ela vai ao interior mesmo, à medula, e ela tanto penetra o que é mais duro, como esta cartilagem, como penetra o que é mais mole, como aquela parte gelatinosa. A palavra de Deus consegue chegar a todo o lugar. Assim nós permitamos, e Deus faz nas nossas vidas. E às vezes, quando não permitimos, Ele também faz. Às vezes Ele também faz. Estou-me a lembrar aqui de um exemplo de que já vamos falar. E depois diz assim, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ora, aqui está outra coisa que às vezes para nós é difícil de distinguir. Assim como é difícil distinguir alma e espírito, os meus pensamentos e as intenções do meu coração baralham-se. Às vezes eu não sei bem o que é um pensamento e o que é a intenção do meu coração. Porque eu sou um todo. E tudo em mim é tão todo que é difícil dividir. Mas para a palavra de Deus, ela consegue fazer esta distinção entre aquilo que é o meu pensamento e aquilo que é a intenção do meu coração. E ela pode trabalhar o meu pensamento e chegar à intenção do meu coração. Ok? Então, esta é a palavra que Deus nos deixou. É uma palavra poderosa. É uma palavra que consegue ir ao mais profundo de nós. E agora, eu queria entrar numa parte mais prática. Ora bem, nós vimos que a palavra em si é luz, mas que é preciso ser a tal lâmpada. A palavra em si chamamos-lhe logos, ok? A palavra é logos. E
para ela se tornar lâmpada para nós, para ela se tornar aplicável à nossa vida, ela tem que ser uma palavra que é chamada rema. É o que é isso? É, assim como Deus criou tudo com a palavra e com o Espírito Santo, o Espírito Santo tem um papel aqui muito importante. Esta palavra é trabalhada pelo Espírito Santo para que a apliquemos à nossa própria vida. E é Ele que nos dá a revelação, é Ele que faz com que esta palavra se torne rema para nós, palavra viva, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Então, e qual é a minha parte? Como é que eu aciono esta lâmpada? Reparem, a luz está acesa, alguém a acendeu. Alguém carregou aí num botão, no interruptor, para que ela fosse acesa. Se alguém for apagar, ela apaga-se. Então, se Deus fala em lâmpada, está-nos a querer dizer alguma coisa. É que a lâmpada é um dispositivo que tem que ser acionado. A palavra é sempre luz, não deixa de ser, quer eu acione a lâmpada ou não. A palavra é a palavra, permanece para sempre. Ela continua a ser luz e vida. Mas se eu quero que esta palavra seja luz e vida para mim, seja rema para mim, eu tenho uma parte a fazer. E eu tenho que acionar o interruptor para que a luz dê foco nos meus pés, no meu caminhar. Então, como é que eu faço isso? E eu dividi aqui em alguns pontos, para aqueles que estão a tomar apontamentos. E o primeiro é ouvir e receber a palavra. Este é o primeiro passo para acionar a lâmpada. Ouvir e receber a palavra. Vamos abrir em Lucas 8. Lucas 8. Eu vou ler mais rápido até aqui ao versículo 9. 10, desculpem. E depois nós vamos mais calmamente mastigar a partir do 11, está bem? Então diz assim: E juntando-se uma grande multidão, vindo de todas as cidades ter com ele, está a falar, ele era Jesus, disse por parábola. Disse quem? Disse Jesus. Jesus falava por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho. Junto do caminho, ok? 8:4. Então, o semeador, estou no versículo 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho. E foi pisada, e as aves do céu a comeram. Vamos reter esta ideia. Junto do caminho. A semente não caiu no caminho. Caiu junto do caminho. Já lá vamos. E depois diz, e outra caiu sobre pedra. E nascida, secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, que é onde nós queremos que caia a palavra. E nascida, produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Então vamos parar aqui um bocadinho. Jesus falou para a multidão, por parábola. E os próprios discípulos não perceberam. Imaginemos a multidão, então. Então, os discípulos foram ter com ele e perguntaram, olha, então, mas que parábola é esta? E o que é que ele respondeu? Versículo 10. E ele disse, a vós, discípulos, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola, e Jesus começa a explicar aos discípulos. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Reparem, eles não estão ainda no caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Eles ainda não estão em Jesus. Eles estão só juntos. Eles chegaram-se ao caminho para ouvir. Eles predispuseram-se a ouvir. Eles estão junto do caminho. E eles ouvem a palavra. Ouvir é o primeiro passo. Em Romanos 10:17, para quem tiver a apontar, que não vamos lá, diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus.
O que faz a fé crescer em nossa vida é ouvir a palavra. É a palavra. A palavra é a semente que é lançada. E depois dizia assim, portanto, os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Mas o que é que acontece a seguir? Depois, vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem, para que se não salvem crendo. Então, primeiro ouve-se para crer, ok? Não sei se recordam, a semana passada eu falei, uma passagem também em Romanos 10, aliás, termina aqui no versículo 17 que eu agora referi, e que diz exatamente isto. É necessário invocar ao Senhor para que se salvem, mas para que se salvem necessitam de crer, e para crer têm que ouvir, e como ouvirão se ninguém pregar? Não era? É assim, é necessário que creiam, mas para crer a palavra tem que ser falada. E depois diz, e os que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Ora bem, os primeiros estão junto ao caminho. Estão junto ao caminho. E a palavra ainda consegue atingir o coração, mas é roubada. É roubada pelo diabo. E porquê que ela é roubada pelo diabo? Porque há um trabalho a fazer com a semente. Quando nós lançamos a semente à terra, a semente pode ser muito boa. Mas não basta só lançá-la. Ela precisa de cuidados. Cada uma leva o seu tempo a germinar, mas ela tem que ser cuidada. E nós também temos que cuidar desta semente que é a palavra na nossa vida. Nós temos que ter o nosso coração preparado. E já vamos também ver como. Mas os que recebem sobre pedra, diz aqui que até recebem com alegria. Tem aquele entusiasmo inicial. Epá, gostei mesmo de ouvir isto. Isto é uma palavra. Epá, ficam mesmo alegres. Mas diz aqui que não têm raiz. Não têm raiz. A raiz não pega. É engraçado que quando Jesus falava a parábola, aqui no início, à multidão, ele diz que não havia umidade na terra. Porque para a palavra pegar com a raiz, nós precisamos da umidade de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que trabalhar e nós temos que permitir que ele trabalhe em nós. Nosso coração tem que estar pronto a que ele trabalhe. Nenhuma semente pega sem essa umidade, não é? É necessário. Creem por algum tempo, mas no tempo da tentação, quando vêm os tempos difíceis, desviam-se. Desviam-se. E depois diz no 14, e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram. E indo por diante, ou seja, eles ouvem e vão por diante com a palavra. Eles até agarram a palavra. São sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. E não dão fruto com perfeição. Portanto, eles são sufocados com os cuidados desta vida. Nós vivemos nesta vida terrena. Nós temos obviamente, que fazer algumas coisas terrenas, não é? Temos que ter tempo para uma série de coisas terrenas, porque nós vivemos aqui neste corpo e isso tem que ser. Temos que trabalhar para nos sustentar, temos que fazer muitas coisas que têm a ver com este mundo. Mas uma coisa é nós fazermos isso e continuarmos com a prioridade na palavra, percebendo que somos cidadãos do reino de Deus e que esta palavra é a nossa prioridade e que nós não temos que nos reger por aquilo que rege o mundo, mas temos que mudar a nossa maneira vã antiga de viver e reger-nos por esta palavra, para sermos dignos da chamada que Deus nos fez, de termos sido escolhidos para o seu reino. Outra coisa é nós vivermos obcecados por estas coisas, pelas riquezas, pelo trabalho, por uma série de coisas terrenas que sufocam a palavra na nossa vida, que não permitem que ela tenha lugar. As prioridades estão trocadas. E isso vai fazer sufocar a palavra e ela não vai dar fruto. E como nós queremos dar fruto, temos que estabelecer corretamente a prioridade na nossa vida. E depois diz também, reparem, são sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. O viajar, o ir passear. Sim, eu também gosto, muito. Todos gostamos. Mas cada coisa no seu lugar. Temos que estabelecer a prioridade. Não tem mal nenhum passear e ter deleite com coisas boas que a vida nos oferece. Mas não pode ser a nossa prioridade. A nossa prioridade
é o papel que Deus nos deu de embaixadores aqui na Terra. Nós somos embaixadores. E isso significa que o representamos aqui. Ele deu-nos uma procuração para nós o representarmos. E nós temos que ter isto bem firme em nós. Que quando nós falamos, que quando nós atuamos, nós estamos a representar o Senhor. E o versículo 15. E não dão fruto com perfeição. Lá está. Portanto, não conseguem frutificar, ou seja, não há um resultado esperado. Porquê? Porque são sufocados com estas coisas todas. Versículo 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então, nós precisamos de guardar o nosso coração para que ele seja um coração honesto e receptivo para a palavra, para que possa dar fruto. Ora bem, Deus fala connosco da forma que nós entendemos. E neste mundo, nós temos algumas portas pelas quais nós recepcionamos as coisas para dentro de nós. Tentar explicar, ou seja, nós interagimos com o mundo exterior através de algo que é chamado os nossos 5 sentidos. A audição, quem é que sabe? A vi. O olho. O paladar e o tacto. Isto é o que nos faz interagir com o mundo exterior. E Deus usa alusão a estes nossos sentidos ao longo de toda a palavra. Se nós virmos, é muito engraçado. A primeira porta de entrada da palavra é a audição. Ouvir. Mas estes ouvidos não ouvem só a palavra. Nós vivemos no mundo. Estes ouvidos também têm uma coisa chamada ruídos. E os ruídos é o lixo, é aquilo que nós permitimos ouvir, que não vai ao encontro da palavra, mas vai de encontro com a palavra, e que muitas das vezes esses ruídos sufocam a palavra, abafam a palavra. Então, nós temos que saber escolher o que é que permitimos que entre pelas portas dos nossos sentidos e que vá para o nosso coração. Se o nosso coração ficar cheio dos ruídos que entram pelos ouvidos e também pela visão, porque, atenção, os nossos olhos também são uma porta de entrada. Quando nós escolhemos ver certas coisas que sabemos que não estão de acordo com a vontade e com a palavra de Deus, quando nós escolhemos ouvir certas coisas, e essas coisas entram no nosso coração, a semente da palavra, quando é lançada, ela não consegue criar raiz. Porquê? Porque a nossa terra, que é o coração, não está limpa. Não tem condição de receber a palavra. Então este trabalho é nosso. Nós temos que cuidar daquilo que entra. E há uma coisa curiosa relativamente aos ouvidos. Agora fala-se muito, não sei se vocês já ouviram, algumas pessoas que têm uma coisa chamada síndrome vertiginoso. Que é o quê? É um desequilíbrio nos ouvidos que faz com que as pessoas não se consigam equilibrar. Então, isto mostra-nos também que nós, para ter equilíbrio, temos que ter atenção aos nossos ouvidos. O que é que nós estamos a ouvir? Se nós vamos ouvir muitos ruídos, nós vamos ficar com o síndrome vertiginoso, ok? Falando figurativamente. Ou seja, nós não vamos ter equilíbrio, vamos ficar desequilibrados. Então, se eu quero ter equilíbrio, ter a luz da palavra em mim, que a luz seja a luz em mim, a palavra rema em mim, que ela entre na minha intimidade, que ela penetre até à divisão entre a alma e o espírito, que ela cumpra aquilo para que ela foi enviada, eu tenho que cuidar destas janelas que, o que é que eu permito que entrem por elas? Ok? Para que então eu tenha a minha terra preparada para receber a semente da palavra. Vamos agora a Atos 9 e vamos ver o exemplo de alguém. Eu não vou ler tudo, vocês depois leem em casa. Vou só contar-vos a história e ler aqui apenas um bocadinho. Em Atos 9 fala-nos da história de Saulo, que veio a ser Paulo. Saulo era um homem fervoroso nas coisas de Deus. Era.
Ele era tão fervoroso naquilo que ele acreditava, que ele perseguia os cristãos para os matar. Porquê? Porque ele achava que eles eram hereges. Pronto, e era a convicção dele. Então, Saulo acreditava que ele estava a ver claramente, que ele via bem. Ele era um conhecedor da palavra. Ele conhecia a palavra. Ok? Mas a palavra não estava a ser luz para a vida dele. Os sentidos dele estavam colocados, o foco estava colocado em quê? Nos ensinos que ele tinha tido, nas tradições, na religiosidade, naquilo que alguém lhe ensinou e naquilo em que ele foi criado e crescido. E era isso que ele tinha como foco. Então o que é que foi preciso Deus fazer? Foi preciso Deus cegá-lo. Foi preciso Deus, por um momento, tapar aquela janela da visão para que ele visse a luz da palavra. E reparem aqui no versículo 3, que diz assim, 9:3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi preciso ele ficar cego, ele não ter visão física e ter aquela janela de sentido fechada para que a luz pudesse penetrar e ele conseguisse ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus, rema na vida dele. E foi isto que levou à conversão de Paulo. Foi isto que o fez tornar-se tão fervoroso ou mais do que já era, mas agora no caminho. Ele achava que estava no caminho, mas ele estava lá só junto. Ouvia a palavra, mas ela não era luz nem rema. Por vezes nós precisamos de saber fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos a determinadas coisas, para que possa a palavra ser luz para nós. Atos, um bocadinho mais à frente, 17, vamos só ligeiramente à frente. É engraçado que Deus não estava longe de Saulo. Não estava longe, estava ali mesmo. Mas ele não o via. E por vezes, algumas pessoas não veem algo que está absolutamente perto. E este versículo aqui, o 27, mostra-nos o que acontece com algumas pessoas. Diz assim: para que buscassem ao Senhor, se porventura tacteando, e aqui está a falar do outro sentido, do nosso tacto, tacteando pudessem achar. Quem é que tacteia? Quem não vê. Atos 17, 27. Quem tacteia é quem não vê. Ok? Quando eu não vejo, eu tacteio para eu conseguir chegar onde eu quero. Aqui está-se a referir a pessoas que não tinham a luz nas suas vidas e por isso não conseguiam ver. E eles até queriam encontrar o Senhor, como fazia Paulo. Tacteava. Eles tacteiam. Mas, diz assim, ainda que não está longe de cada um de nós, mesmo estando perto, eles não o viam. Porquê? Porque nós precisamos de nos dispor a despojar-nos do que é velho, a despojar-nos dos ensinos errados que temos, a fazer escolhas na nossa vida. A fazer escolhas. Em tudo nós temos que fazer escolhas. E quando nós estamos no caminho, nós temos que fazer escolhas. Nós temos que saber, o Senhor é santo e nós temos que nos santificar, que nos separar do mundo. Nós temos que saber o que escolher, para onde ir, o que ouvir, o que ver, onde estar, com quem estar, que conversas ter, que conversas alimentar. Porque é isso que vai cuidar da terra fértil que é o nosso coração, para a semente da palavra poder ou não dar fruto. O que nós precisamos ainda mais de fazer com a palavra, e vamos entrar no ponto 2, o primeiro era ouvir e receber a palavra, temos que nos alimentar com a palavra. No Salmo 119, 103, não precisamos de abrir, fala de um outro sentido, que é o paladar.
Diz assim: oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Então, a palavra de Deus, ela é doce para nós. Já vimos que também pode ser dolorosa porque ela também nos confronta e nos corrige. Mas ela, por si só, ela é doce. Deus é amor. A palavra é doce. E em Mateus 4,4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, fisicamente eu alimento-me de pão. Ou seja, de alimentos físicos. Mas, quando eu nasço de novo, eu sou gerada pela palavra, eu sou feita uma nova criatura, eu tenho que me alimentar para eu crescer. E eu alimento-me de quê? Da palavra que sai da boca de Deus. É o alimento de Deus para mim. Então, e como é que eu me alimento? Vamos a Hebreus 5. E vamos ler aqui o versículo. Vamos começar no 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, está a falar de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Primeiro ponto, acho que já falámos dele, ainda se reporta a ele. Não podemos ser negligentes para ouvir a palavra. Há uma parte que é nossa, que é não ser negligente, é ser diligente. Querer ouvir, querer ler, porque também entra pelos olhos, não é só pelos ouvidos. Versículo 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Ou seja, o que é que está aqui a ser dito? Ora, fisicamente, nós temos a noção, quando um bebê nasce, qual é o desenvolvimento dele. Sabemos mais ou menos que tamanho é que mais ou menos terá quando for crescendo, que desenvolvimento cognitivo vai tendo, já fala, o que é que faz. E supostamente, quando nós nascemos de novo, nós também temos que crescer. Mas aqui, o que o autor de Hebreus está a dizer é que, olha, pelo tempo que vocês já têm de nascidos de novo, vocês já deviam ser mestres, já deviam estar a ensinar a palavra. Vocês já deviam estar a dar aos bebês. Não era vocês ainda andarem a beber leitinho. Imaginem o que era eu chegar agora aqui com os totozinhos e o meu biberon. É mais ou menos assim que às vezes acontece com alguns de nós. Porque, pelo tempo, já deveríamos ser crescidos, mas continuamos só a querer o leitinho. O que é que acontece com os bebés? Os bebés físicos, eles nascem, têm que ser cuidados e vamos pensar analogamente para o nascimento espiritual. Okay? Quando um novo convertido nasce, quem está aqui à volta e recebe um novo convertido tem que o cuidar. É a mesma coisa. Como? Dar-lhe o leitinho. O que é o leitinho? Diz aqui, os rudimentos. O que são os rudimentos? Os fundamentos. A base sólida do reino de Deus. Aquilo que é primário, que é o mais básico, o mais importante. O que é que se faz com o bebê fisicamente? Quando ele começa a tolerar já muito bem o leitinho, a gente passa a papinha. Tritura-se tudo, dá-se com jeitinho. E as primeiras vezes ele faz assim. É assim que ele faz. Alguém sabe o que eu estou a dizer ou não? Porque ele estranha. E nós também estranhamos. Quando o alimento começa a ser mais forte, que é isto? Porque a palavra confronta-nos. Que é isto? Isto é mesmo Deus a falar comigo? Ok? E o que é que nós fazemos aos bebés fisicamente? Dá mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Até que o bebê se vai habituando e aquilo vai entrando no corpo dele. Espiritualmente é assim também. A palavra vai indo
vai indo, vai alimentando. Mas quanto mais o bebê deita fora, com paciência, não é à bruta, não é? Ninguém vai, come! Não! Então, o bebê tem que ser bem tratado. Vamos dando a comidinha. Com o tempo, o bebê começa a mastigar sozinho. Ele já mastiga. Mas nós ainda temos que cortar a comidinha toda. Temos que tirar as espinhas. O adulto filtra, não é? É o que acontece com os bebés espirituais. Tem que se tirar as espinhas, tem que se cortar a frutinha aos bocadinhos, a casca, o caroço, tudo o que ele ainda não está preparado para fazer. É igual aqui. Mas com o tempo, temos também que cozinhar para eles, não é? Apesar que eles vão começando a comer sozinhos, já comem sozinhos, mas tudo arranjadinho. O que quer dizer que é isto que é esperado de nós espiritualmente. Que também vamos para casa e comecemos a comer sozinhos. Ok, temos dúvidas, há ali umas espinhas. Ok, vou falar com alguém. Olha, tira-me aqui esta espinha que eu não percebo isto. Olha, tira-me aqui esta pele. Pronto. Precisamos de ser acompanhados conforme crescemos. Mas chega uma certa altura que nós próprios já sabemos tirar as nossas espinhas, já sabemos cortar a frutinha, arranjar a nossa comida e cozinhar. Mas também comemos comida cozinhada por outros. Que é o que vocês estão a fazer aqui agora. Não é? Também o fazemos. Mas fazemos uma coisa muito interessante. Nós sabemos o que é que o nosso organismo precisa. Então, nós estamos a comer a comida cozinhada pelos outros. Vamos a um restaurante, por exemplo. Esta parte aqui não me faz bem. Ponho para o lado. Mas atenção, as gorduras. Por exemplo. Porque cada um de nós conhece o seu corpo. Mas uma coisa é pôr para o lado o que não nos faz bem, o que pode ser prejudicial a nós. Outra coisa é pôr para o lado o que não nos está a saber bem, porque nem sempre sabe bem. O confronto dói. A espada é de 2 gumes. Ok? Então, às vezes nós temos que comer os brócolos, que aqui os meus filhos gostam imenso. Oh, mãe, brócolos! Às vezes nós temos que comer algumas coisas que não gostamos tanto, porque também nos fazem falta, porque têm nutrientes que são importantes para nós. E com a palavra também é assim. E é este alimento e esta caminhada que nos faz ir crescendo. Então aqui, quem escreveu Hebreus estava a dizer que ainda necessitais que vos tornem a ensinar. Ou seja, o que é que ele está a dizer? Já ensinei e tenho que voltar a ensinar, porque afinal de contas, vocês ainda não conseguem mastigar os rudimentos. E depois, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, não está experimentado. Ou seja, quando eu tenho a palavra, ela tem que ser luz na minha vida, eu tenho que a pôr em prática, experimentada, fazer dela experiência diária. Então, isso faz-me crescer, eu pôr a palavra em ação. E depois o versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Os perfeitos são os retos. Nós não somos perfeitos nesta acessão da palavra da perfeição. Somos retos, cada vez mais retos, porque a palavra vai nos tornando mais retos. Os quais, em razão do hábito, ou seja, o que é o hábito? É o hábito. É fazer persistentemente. Têm os quê? Têm os sentidos exercitados. Estes tais 5 sentidos que são as janelas, eles já estão exercitados para discernir o bem e do mal. Então, quando nós já somos mais crescidos, nós já sabemos, ir para ali se calhar não é o melhor para mim. Ouvir isto, se calhar mudei o programa da televisão. Não. Isto aqui é poluição, é ruído. Ok? Porquê? Porque em razão do hábito, porque já fomos praticando, os nossos sentidos já estão exercitados e já sabem discernir o que é bom e o que não é bom, o que deve entrar e o que não deve entrar. E o que é que acontece quando nós temos dietas erradas? Quando nós temos dietas erradas no mundo físico, acontecem coisas como ficarmos doentes, ficarmos raquíticos ou ficarmos obesos.
Significa que não estamos a fazer a dieta correta para o nosso organismo. Espiritualmente é igual. Nós podemos ficar obesos com quê? Porque só queremos, uau, a prosperidade. E o resto da palavra? Ou ficarmos raquíticos, ai, porque o Senhor quer que eu seja muito pobre, muito humilde. Ou doentes. Então nós precisamos de toda a palavra e de saber discernir para receber a semente e fazer com que ela entre na nossa circulação, como acontece com os alimentos. Os alimentos entram na circulação sanguínea, não é? A semente tem que entrar no nosso coração e produzir efeito. Mas ela não entra só, como eu dizia há pouco, não entra só pela audição. Vamos num instante a Neemias. Tenho que abreviar, que eu... já está quase. Ora, Neemias... Neemias 8. Neemias 8 fala dos levitas, que era o povo que foi escolhido por Deus para cuidar do templo e ensinar ao povo a palavra. Eu vou só ler um bocadinho para vocês perceberem só que quando se fala em ouvir, é importante ouvir, mas não é a única janela pela qual a palavra entra. Há outras. A visão é uma delas. Então diz assim, versículo 8. E leram no livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Ou seja, os levitas estavam a tirar as espinhas e a cortar bem cortadinha a comidinha e a dar ao povo. Eles estavam a ler e estavam a explicar o sentido. E estavam a fazer com que eles percebessem o sentido. E depois dizem no versículo 9, e Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Eles ouviam. Liam, viam. Ouviam as palavras. E a palavra entrava no coração deles. Porque se não entrasse, eles não estavam a chorar. Então, esta palavra estava a entrar, estava a fazer efeito para aquilo que ela tinha sido enviada. Josué 1. Eu vou acelerar um bocadinho. Josué 1. No versículo 8, diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ok, a boca é onde nós temos o paladar. Mas também serve para outra coisa, serve para nós falarmos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, é suposto nós falarmos a palavra. Antes medita nele dia e noite. É suposto meditar na palavra. O mundo hoje em dia fala muito de meditação. Fecha os olhos e imagine que está num campo ou numa praia. Mas Deus não fala desta meditação. Deus diz que temos que meditar em quê? Na sua palavra. E o que é meditar? Meditar é refletir, ponderar, revolver. Como é que é revolver? Imaginem eu na terra a fazer isto. É como se eu fizesse isto com a palavra. Eu pego na palavra e vou mexendo dentro de mim. Ok? Vou revolvendo, vou pensando nela, vou refletindo, vou aplicando a mim. É isto que é meditar. E este papel do falar e meditar tem, figurativamente no mundo físico, a equivalência a mastigar e saborear. Nós, quando comemos, mastigamos e saboreamos. E nós, com a palavra, temos que mastigar e saborear. Falar e meditar. Falar e meditar. E isto vai ajudar a nossa digestão. Quem é que sabe quando nós engolimos os alimentos inteiros e mastigamos mal, que dificulta a nossa digestão? Então, nós precisamos de mastigar a palavra bem mastigada. Revolver, refletir, meditar, para que ela faça o efeito devido. E depois diz assim, ora bem, não se aparte da tua boca, portanto, fala a palavra, medita nela, dia e noite, não é só de vez em quando, é sempre. E depois diz, para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então a seguir diz que nós temos que
praticar, fazer. Não é só falar. A semana passada eu disse que quando Deus fala, Deus já fez. Deus disse e aconteceu. A palavra tem que ser assim para nós. Quando nós dizemos, já estamos a fazer. Nós precisamos que ela seja luz para nós. E diz, porque então farás prosperar o teu caminho. E então, prudentemente te conduzirás. Como é que eu me conduzo prudentemente? Quer dizer que eu consigo afastar-me do perigo. Quer dizer que eu estou preparado para quando vier o perigo. Eu não vou ser apanhada desprevenida se eu for prudente. Esta palavra é isso que faz. Prepara-me para o embate de qualquer perigo. Porque a vida tem perigos. E Deus nunca disse que nós não íamos ter aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Então Ele está connosco para nos livrar. Portanto, nós, para digerir esta palavra, temos que mastigá-la. Ok? E conforme nós vamos crescendo, não vamos lá, mas para quem quiser apontar, em Atos 17:11, diz que os bereanos, o que é que eles faziam? Eles ouviam a palavra e iam examinar nas Escrituras se era assim. E isto é o que nós temos que fazer. Eu estou aqui a falar isto tudo. Examinem nas Escrituras. Vejam se é assim o que eu estou a dizer. Eu creio que o Espírito Santo está aqui, que é Ele que está a falar convosco. Mas nós temos a responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de entregar a palavra verdade, fiel, idónea. Mas vocês têm a responsabilidade de filtrar aqueles que já são adultos na fé. Têm que filtrar, têm que agora tirar a espinha, a pelinha, essas coisas todas, examinando na Escritura, se é assim. E próximo ponto, permanecer e ser discípulo. João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Ele não estava a falar para os discípulos. Ele estava a falar para os judeus que já criam. Se criam, já tinham ouvido a palavra. E a palavra já tinha atingido o coração, desenvolvido a sua fé. Eles já criam. E o que é que Jesus lhes dizia? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então nós a seguir, a ouvir e receber e a nos alimentarmos, nós temos que permanecer e ser discípulo. E ser discípulo é ser aluno, mas não é ser aluno teórico, é ser aquele aluno que pega no exemplo do professor e que pratica. O que é que os apóstolos foram fazer? Levar a palavra a seguir, fazer o que Jesus fez. E é isto que nós estamos comissionados. E permanecer é o quê? Permanecer na palavra. É dar continuidade, é insistir, é manter a palavra firme nas nossas vidas. É não nos desviarmos. E para isso o que é que nós precisamos? 1 de Pedro 1. Eu vou começar a ler 1 de Pedro 1:25 e vou continuar para o 2, está bem? Diz assim, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Por si só. Ela é a luz, ela é a verdade, ela por si só permanece. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra é assim. Agora o que é que nós temos que fazer? Capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimentos, invejas, todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, eu tenho que deixar para trás a minha vida velha, os meus hábitos velhos, que eu estava habituada antes de ser gerada pela palavra novamente, antes de ser feita nova criatura, mas eu tenho que deixar isso para trás. E isto sou eu que tenho que fazer. E todos nós temos que fazer isto. E depois desejar afetuosamente, com afeto, com aquele desejo que vem dentro de nós,
como meninos novamente nascidos, que é o que somos. O leite racional, o que é um leite racional? É um leite entendível. Eu quero entender. Eu quero que se faça luz em mim. Eu não quero ler, não percebi. Não. Eu desejo com afeto este leite que vai fazer efeito, que eu entendo. É entendível este leite. Não falsificado. Não queremos falsificações, por isso é que temos que examinar a palavra. Para que por ele vades crescendo. Por exemplo, o que é que acontece quando nós alimentamos um bebê, mas ele tem um parasita? Nós estamos a lhe dar um bom alimento, mas o alimento não está a fazer efeito. Os nossos hábitos do homem velho são parasitas. Nós temos que ser desparasitados. Nós temos que eliminar os parasitas para que a palavra faça o efeito devido. Vamos a Tiago. Capítulo 1. Versículo 21. Novamente temos aqui a alusão ao homem velho. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, a imundícia é o lixo, é o tal lixo que nós temos que rejeitar. E a superfluidade de malícia são a maldade excessiva. A superfluidade é algo em excesso, desnecessário, inútil, mas que o ser humano tem. De malícia, maldade. Recebei com mansidão, brandamente a palavra em vós enxertada. Ou seja, a palavra é introduzida, é integrada em nós. A qual pode salvar o quê? As vossas almas. Nós somos almas viventes e as nossas almas precisam de ser salvas. E a palavra, ela atua nas nossas almas. Então, nós precisamos da palavra. Precisamos, para que ela faça efeito, de rejeitar tudo o que é velho. E depois, no 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu que tal era. Ou seja, olhei para a palavra, mas deixei de olhar e já não me lembro, já não sei o que é que aquilo me queria dizer. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquece disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Portanto, ser fazedor da obra é o que aqui nos indica. O que aqui nos está indicado é deixar os parasitas, os nossos hábitos velhos, para que a palavra possa ter o efeito devido quando é enxertada em nós, mas a seguir vamos praticá-la. Ser fazedor da obra, fazer obra, a palavra transformada em atos. Quando Deus disse e o Espírito de Deus fez, aconteceu, houve um ato, uma coisa visível. E é isso que tem que acontecer connosco. Por isso é que nós somos chamados a luz do mundo. Porque a palavra em nós tem que estar em atos. Tem que se ver em boas obras. E ponto 4, viver a palavra. Lucas 6, 46. Esta passagem de Lucas 6, 46 também está retratada em Mateus 7, 24, 27, para quem estiver a apontar. Diz assim: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ora bem, se Jesus é o meu Senhor, se eu estou no reino da luz e Ele é o meu Rei, então eu tenho que lhe obedecer. Eu tenho que fazer o que Ele diz. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu em fundo, e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Jesus é chamado a rocha da nossa vida. A palavra é chamada a rocha. Jesus e a palavra são um. E se a nossa vida está fundada em Jesus, está fundada na palavra. E se está fundada na palavra, está fundada em Jesus.
E o alicerce é a rocha. As tempestades vão vir. Vão, irmão. Desculpe, tenho que dizer a verdade. Todos temos momentos de tempestade e momentos de bonança na nossa vida. Elas vêm à vida de toda a gente. Elas vêm. Mas quando nós estamos firmes na rocha, nós não vamos ser abalados. O Senhor nos livrará. E depois diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra. Em Mateus diz Areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então nós temos que pôr em prática a palavra. Lá em Mateus fala deste homem que ouve a palavra como o tal homem prudente. O tal homem que está preparado com a palavra para o embate da tempestade. É isso que faz este homem que coloca a sua casa alicerçada sobre esta rocha. Então, quando eu pratico a palavra, eu sou luz e sou sal para o mundo. Vamos a 2 de Coríntios 2. Estamos quase a acabar. 2 de Coríntios 2. Versículo 14. Está muito... Versículo 14. Diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Olha, outro sentido. É o olfacto. Não é? Então, Deus nos faz triunfar. Nós temos a nossa casa sobre a rocha e nós sabemos que vamos triunfar com Ele. E para triunfar tem que haver luta. Não há triunfo se não houver batalha. E por meio de nós, em todo o lugar, Ele manifesta o cheiro do seu conhecimento. O conhecimento de Deus é a palavra. Oséias diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. É aqui que eu conheço a Deus. Eu levo o conhecimento de Deus como bom cheiro ao mundo. Eu e cada um de nós que transporta esta palavra. Então, nós temos que ser fiéis nisto que nós fazemos. Vamos continuar a ler. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Ou seja, nós falamos a palavra, o bom cheiro. Uns salvam-se, outros não. Mas isso já não está nas nossas mãos, não é? Para estes, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aquele cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idóneo? Ou seja, quem é que é idóneo para levar este bom cheiro? Quem é que é qualificado e capaz? E diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Nós temos que falar a palavra de Deus e não a nossa. Nós não podemos falsificar a palavra. Nós temos que falar de Cristo com sinceridade, como estando na presença do próprio Deus. Obrigada. Então, nós somos assim o bom cheiro de Cristo. E onde é que nós começamos a sê-lo? Vamos terminar lendo Deuteronômio. Está mesmo calor. Deuteronômio 6. Tudo começa com o amor que temos a Deus. Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Nós aqui somos exortados a amar a Deus com tudo o que nós somos. O nosso mais íntimo, a nossa alma entrega a Ele. A nossa alma, a tal que precisa de salvação. E estas palavras que hoje te ordeno estarão onde, irmãos? No teu coração. Portanto, elas têm que passar a barreira dos ouvidos, da visão, do que quer que seja, e têm que ser colocadas no nosso coração, com aqueles cuidados todos que nós tivemos a falar. E a seguir nós temos uma responsabilidade. E eu quero agora que ouçam muito bem aqueles que são pais de família. Diz assim: e as intimarás aos teus filhos. Antes de nós falarmos a quem quer que seja. Esta é a nossa primeira responsabilidade. Foi Deus que nos deu esta responsabilidade. As palavras estão no meu coração e têm que ser intimadas aos meus filhos. E intimar aos meus filhos
é falar assertivamente, com autoridade, a palavra aos meus filhos. É isto que é intimar. É ajudar a que fique lá dentro deles. Intimar aos meus filhos. E delas falarás assentado em tua casa. Isto mostra que nós precisamos de tirar tempo dentro das nossas casas para nos sentar e falarmos a palavra em família. Chamem-lhe culto doméstico, chamem o que vocês entenderem, não interessa. É preciso nós falarmos a palavra em casa. Os nossos filhos, eles vêm à igreja e ouvem a palavra. Mas a primeira responsabilidade é dos pais, não é da igreja para com os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de os alimentar fisicamente e temos a responsabilidade de lhes intimar a palavra. Sentados na nossa casa, tirando tempo e andando pelo caminho. Ou seja, parados, tirando tempo, ou no dia a dia, fazendo o nosso caminho. E deitando-me e levantando-me em todos os momentos. E andando pelo caminho é praticando também. Não é só falar. É mostrar por atos. É praticar a palavra. Testemunhar. E eu acho muito engraçada esta parte. Também as atarás por sinal na tua mão. O que é que eu ato na minha mão? Quando é que vocês atam alguma coisa na mão? Lembretes. Quando não querem esquecer. Isto quer dizer que não é para esquecer a palavra. Ela tem que estar atada na nossa mão. Ela não pode ser esquecida. E depois diz, e te serão por testeiras entre os teus olhos. O que é uma testeira? Alguém sabe? Não. Eu fui ver. E uma testeira, estão a ver aquelas fitas que os desportistas usam, da Adidas, da Reebok, do que quer que seja, não interessa. Ou então, um tipo de grinalda das noivas, uma coroa. Ok. Então é algo colocado na cabeça, que é para estar aqui bem agarrado a nós, e fica aqui, entre os nossos olhos, diz aqui, serão por testeiras entre os teus olhos, estão mesmo aqui. Porquê? Porque faz parte daqui de mim, eu não vou esquecer, vai estar aqui diante de mim, vai ser uma prioridade para mim, está à minha frente, a testeira está à frente. E, por outro lado, quem olha para mim vê. Então, é assim, esta palavra é visível para os outros. É isso que faz de nós luz no mundo. E depois diz, e as escreverás nos umbrais da tua casa. O que é que eu escrevo? Eu escrevo aquilo que não quero esquecer. Eu escrevo aquilo que quero que fique marcado. Porquê é que eu tenho este livrozinho aqui de apontamentos? Eu vou-vos dizer porquê. Porque eu não quero perder pitada do que Deus me fala. Eu não quero esquecer. Eu quero que fique aqui tudo registado. E nós sabemos que a nossa memória não tem capacidade de guardar tudo. Eu escrevo tudo. Escrevo. Eles sabem que é verdade. Tenho montes de cadernos escritos ao longo destes anos. Do quê? Da palavra que Deus fala quando eu estou na reunião. Da palavra que Deus fala quando eu estou em casa a meditar. Da palavra que Deus fala onde quer que seja, às vezes até no comboio. Eu escrevo. E um dia eu vou lá e vejo. Ai, o que Deus me falou. E aquela palavra volta a ser rema para mim. Nós temos que escrever para que ela fique bem firme em nós. E onde? Nos umbrais da minha casa. Ou seja, dentro da minha casa, ela tem que estar firme, esta palavra, e nas tuas portas. E algumas traduções dizem e na cidade. Ou seja, esta palavra é para ser verdade e luz dentro da minha casa e fora da minha casa. Esta palavra é para ser praticada em todo o lugar onde eu estiver. Amém, irmãos? Estamos dispostos a fazer desta palavra luz, mesmo andando aqui nesta vida terrena? Porque essa é que é a nossa luta. Mas temos um ajudador, um consolador, que é o Espírito Santo. E por isso a nossa luta fica mais leve. Porque é Ele que faz a obra em nós. Nós temos é que permitir que Ele a faça. Fazer esta parte. Não ser negligentes a ouvir. Alimentar-nos da palavra. Prepararmos o nosso coração para receber a palavra. E ter muito cuidado com os nossos hábitos antigos, não é? E depois assumir esta responsabilidade de viver a palavra onde quer que nós estejamos. Permanecer nela, ser discípulo e vivê-la. Vivê-la verdadeiramente. Amém? Então, muito obrigada. Vou pedir que subam, está bem? E vamos só orar se vocês quiserem acompanhar-me.
Vamos dizer assim, digam comigo: Senhor, dou-te graças pela tua palavra, porque tu a enviaste para me sarar e libertar. Ela é luz, vida e verdade para mim. Ela faz parte da minha vida. Eu disponho-me a ouvi-la, a tirar tempo, a priorizá-la. E eu disponho-me a cuidar do meu coração, não permitindo que os ruídos se implantem nele, mas fazendo um hábito